Bem, alguns destes temas interagem entre eles e são muito próximos do ponto de vista de, de conteúdo, nomeadamente o acesso, está relacionado também com o acesso ao tratamento, o acesso também está relacionado com o acompanhamento e relação que se deve fazer e que se almeja fazer. E, portanto, eu vou primeiro falar um bocadinho da realidade que existe em Portugal e tudo como é que foi desenhado o sistema de tratamento de acesso aos cuidados de saúde na área da esclerose múltipla. Bem, primeiro, o primeiro tema é o acesso, como seria o ideal e como realmente funciona. Já vamos ver cá, aqui dentro daquilo que foi publicado e daquilo que está nas circulares e nas normas da DGS, existe depois um bocadinho muita desajuste do ponto de vista da realidade. Mas temos que saber como é que está organizado e como foi idealizado para sabermos o que é que queremos e para onde é que podemos caminhar. Bem, como é do vosso conhecimento, os cuidados de saúde, nomeadamente na área da esclerose múltipla, estão muito centralizados nos cuidados de saúde secundários, nos cuidados de saúde terciária, ou seja, os hospitais distritais e os hospitais centrais. Claramente, não aqui, o médico de família e os cuidados de saúde primária são muito importantes também no seguimento crónico do doente com esclerose múltipla, porque pode ter outras patologias e tem que fazer também todos os rastreios adequados para a sua idade, portanto também não esquecer, mas a nível da sua doença, a nível da doença da esclerose múltipla, os cuidados estão muito centralizados no hospital. E como é que foi desenhado o sistema, como é que foi desenhado as consultas de esclerose múltipla e os centros de tratamento? Foi criado em 2009 uma normativa da Direção-Geral de Saúde em que se criava os critérios para os hospitais se constituírem como centros de tratamento em esclerose múltipla. Os hospitais que não tinham essas condições iriam ter consultas de esclerose múltipla de neurologia, portanto não seriam centros de tratamento. Bem, quais eram os critérios nessa altura, em 2009, algo que precisava hoje de haver alguma revisão? Para centro de tratamento, consideram-se como requisitos fundamentais ao seu funcionamento a existência de um serviço à unidade de neurologia. Pronto, ok. Faz sentido. A existência do hospital-dia. Aqui, o hospital-dia pode ser polivalente, pode ser univalente. Pronto, aqui é um hospital-dia. A existência de consulta de esclerose múltipla organizada com registro informático de doentes. Também não seria muito complexo. A existência de capacidade ao protocolo de acesso ao diagnóstico, ou seja, acesso à ressonância, com pelo menos 1,5 Tesla de campo magnético. E a existência da população de doentes, com mínimo 50 doentes ano. E a capacidade de observar os doentes urgentes, ou seja, quando o doente está descompensado, tem um surto, por exemplo, e a existência de pelo menos um neurologista e um enfermeiro com o mínimo do seu tempo semanal especificamente dedicado ao centro de tratamento. E são as competências, então, também para além da neurologia, ter a enfermagem, a medicina física e reabilitação, cuja que não é uma realidade em muitos hospitais, porque apesar de apenas a medicina física e reabilitação é na parte aguda do internamento, ou que leva ao diagnóstico, ou uma intercorrência, ou seja, um surto em que leva ao internamento, é que nós temos acesso, a grande maioria dos hospitais tem acesso à medicina física e reabilitação. Sendo que a medicina física e reabilitação dos hospitais trata sobretudo de doentes agudos e não doentes crónicos. E depois tem que se articular com as restantes valências, a urologia, a psiquiatria, a psicologia, o serviço social, entre outras. E também temos aqui a questão das ajudas técnicas e tem que dar apoio, os centros de tratamento têm que dar apoio às consultas de neurologia de esclerose múltipla. Portanto, ou seja, os hospitais que não têm, hospital-dia que não têm estes critérios, não têm neurologistas mais dedicados à esclerose múltipla, que não têm acesso à ressonância e não têm hospital-dia, constituem-se, e não têm menos de 50 doentes por ano, constituem-se como consultas de esclerose múltipla e não centros de tratamento. Portanto, é a função do centro de tratamento dar apoio às consultas de esclerose múltipla. E então, o que eu estava a dizer, as consultas de esclerose múltipla são
então consultas de neurologia que estão organizadas e funcionam em hospitais periféricos, mas que não reúnem então as condições para centro de tratamento da esclerose múltipla. Ora, mais tarde saiu em 2011 quais eram os hospitais do país que cumpriam com estes critérios, depois de candidatura, depois de todo o processo de avaliação, foi definido então que os centros que são centros de tratamento de esclerose múltipla são os que observam nesta tabela, aqui, onde estão uma grande maioria de hospitais, nomeadamente os hospitais centrais, alguns hospitais também de centros hospitalares, portanto temos aqui vários hospitais representados como centro de tratamento, e depois temos os restantes que não cumprem com os critérios para centro de tratamento, que se constituem então como consulta de neurologia de esclerose múltipla. Que são os que estão ali também expressos neste slide. Outro tema, que é o tema dentro do acesso, é o acesso à terapêutica. Depois já podemos falar um bocadinho o que é que o futuro que antevejo da questão dos centros de tratamento, o que é que eu vejo, será no terceiro tema, porque também nesse tema temos a parte da relação e observamos a parte da evolução, aquilo que nós queremos que evolua. Em relação ao acesso à terapêutica. Ora, é do conhecimento de todos que a evolução da terapêutica de esclerose múltipla tem evoluído muito nos 10 últimos anos e o que é que está de acesso? Ou seja, como é que, dentro do hospital, como é que é possível aceder à terapêutica? Ou seja, aquilo que é de competência do neurologista, da equipa de neurologia que assiste diretamente o doente e aquilo que é de competência das comissões de farmácia terapêutica. Olha, existem duas portarias publicadas em 2016 e 2018, mas que na verdade na grande maioria dos hospitais não estão a funcionar. Nomeadamente a portaria de 2016, o que dizia é que os interferões, o acetato clatiramno, a teriflunomida e o fumarato de dimetil são da responsabilidade do neurologista ou do grupo de esclerose múltipla, ou seja, não necessitam da aprovação da Comissão de Farmácia Terapêutica. As terapêuticas de segunda linha, nessa altura, em 2016, que eram o natalizumab e o fingolimod, estes sim necessitavam de aprovação pela Comissão de Farmácia Terapêutica. Relativamente à portaria de 2018, já houve inclusão das terapêuticas a cladribina e o lentezumab, que são, na verdade, nós utilizamos como terapêuticas de segunda linha e, portanto, estas são tratadas como terapêuticas de primeira linha a nível do acesso, enquanto que as outras duas terapêuticas de segunda linha são tratadas, mantém-se com um tratamento diferencial relativamente à cladribina e ao lentezumab, ainda mais que o lentezumab foi, depois de alguns problemas, foi mais colocado numa situação quase prática de uma terceira linha. Portanto, não faz sentido esta portaria hoje, atualmente. E, portanto, como vem o neurologista, pela portaria de 2018, que devia estar aplicável em todos os hospitais, porque é a última portaria, teria capacidade de decidir, sem necessitar da Comissão de Farmácia Terapêutica, de todas estas terapêuticas, algo que não acontece. Na maioria dos hospitais, qual é a realidade? Na maioria dos hospitais, ainda mantemos a responsabilidade do grupo de esclerose múltipla, as formulações de interferão e o acetato clatiramno. Em alguns hospitais, a equipa de neurologia pode autonomamente gerir a teriflunomida e o fumarato de dimetil, mas se calhar numa grande maioria, não tenho bem a certeza, mas em alguns hospitais a teriflunomida e o fumarato de dimetil também são aprovados pela Comissão de Farmácia Terapêutica. Pronto. Na maioria, todas as terapêuticas de segunda linha dos hospitais, na maioria das terapêuticas de segunda linha, necessitam da aprovação da Comissão de Farmácia Terapêutica. Pronto. É algo que eu concordo com este sistema, a primeira linha ficar na decisão da equipa
e a primeira linha toda, a primeira linha, incluindo até os orais, a terflunomida e o fumarato, e a segunda linha e a terceira linha, não é? O lentesemab, estarem mais dependentes da Comissão de Farmácia Terapêutica.